Há 23 anos, quando o mundo recebeu a notícia do transplante de coração, do primeiro transplante de coração, foi um espanto, especialmente por causa do coração, aquele órgão ao qual associamos uma paixão que na verdade não é nem objetiva, embora o coração bata um pouquinho mais rápido em determinados momentos de emoção da gente. Mas o fato é que hoje, passado esse tempo todo, a emoção do transplante não existe mais no noticiário. É comum se perceber transplantes até duplos, com uma naturalidade de um avanço tecnológico muito grande, especialmente na área também de rejeição, a possibilidade que se teve de evitar os problemas de rejeição. Para discutir um pouco essa questão, nós resolvemos montar uma mesa sobre o transplante no Brasil, e esse, portanto, é o tema do debate de hoje. Montamos, como eu estava dizendo, uma mesa com especialistas capazes de darem para a gente uma noção bem clara da situação dos transplantes. Inicialmente apresento para vocês o Dr. José Guilherme Pêssego, que é especialista em córnea, olhos e diretor médico do Banco de Olhos do Hospital Geral de Bom Sucesso. Ao lado dele, o Dr. Daniel Tabac, do Instituto Nacional do Câncer, e cuja especialidade é medula óssea, transplantes de medula óssea. Aqui ao meu lado direito, a doutora Elizabeth Mata da Cunha, que é psicóloga de transplantes do Hospital dos Servidores do Estado. Portanto, vê mais o lado de quem recebe, de quem doa, mais do que o órgão em si. E, por fim, apresento para vocês o doutor Jorge Arnaldo Menezes, que é nefrologista, cuida de rins, portanto, e coordenador interino do Rio Transplante. É uma entidade, esse Rio Transplante, que coordena a questão dos transplantes no Rio, é isso? Exatamente. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a direção do programa pelo convite para que nós pudéssemos aqui demonstrar a vocês o que vem sendo feito na área de transplante, notadamente no Rio de Janeiro. Eu represento aqui o esforço concentrado de inúmeros colegas e grupo paramédico envolvido na área de transplante. Mas, respondendo à tua pergunta, a história do transplante no Rio de Janeiro, notadamente, principalmente na área de transplante renal, tem cerca de 17 anos, desde o primeiro transplante renal feito em 1973, até hoje foram realizados 900 transplantes. Entretanto, isso não atendia à exigência natural do crescimento da população em transplante, a população em diálise, né? A população de deficientes crônicos que atualmente estão em programa de tratamento dialítico, insuficiência renal crônica em diálise, e que... Ou seja, o rim que não está filtrando o sangue. Exatamente, o rim que não está filtrando sangue, que precisa de uma substituição. E, visto isso, houve necessidade, a partir do ano de 1987, uma vez que em anos anteriores o número de transplantes no Rio de Janeiro era inferiores a 50, de se criar um programa, de se criar um incentivo, e foi criado o Programa Integrado de Transplante de Órgãos, que foi uma cogestão INAMPS, CNCC, Campanha Nacional de Combate ao Câncer, que visava exatamente englobar, né, criar esse Programa Integrado de Transplante de Órgão, que visava englobar programas de medula óssea, de programa de transplante de córnea e transplante de rins. Basicamente esses três programas. Por que no Rio essa concentração? Em São Paulo, por exemplo, quando o coração fala-se em São Paulo, a própria medula óssea, antes de começar a ser feita no Rio, era mais Paraná ou Santa Catarina, né? Exatamente. Não floresceu no Rio de Janeiro transplantes de fígado e transplantes cardíacos, né? Mas em São Paulo... Porque é necessário concentrar uma equipe de especialistas? Um maior esforço, uma maior concentração, certamente, né? Tá. Introduzido o tema, eu vou já entrar em algumas especificidades e perguntaria ao Dr. Pêssego em relação à córnea, que é o mais dos conhecidos, acho que é o mais conhecido, por causa de toda uma campanha de doação, né? Não, também tem outro motivo, que a córnea é um tecido chamado avascular, ou seja, não tem vasos. Então se faz transplante desde a década de 30 no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E basta dizer que o primeiro banco de olhos nos Estados Unidos foi criado em 1945, que a partir dessa época foi gerando uma série de facilidades na obtenção do tecido, a córnea, e com isso, hoje em dia, nos Estados Unidos se faz 40 mil transplantes por ano, que é um número bastante... No nosso caso, no Brasil, em que situação nós estamos? Não temos a menor possibilidade, não existem dados, não existe um órgão, talvez agora o RJTX possa concentrar números, pelo menos para o Rio de Janeiro. Não existe uma política nacional de transplantes de córnea no Brasil. A gente não consegue fazer levantamento de
absolutamente nada por falta Esses desses dados. transplantes já são feitos em vários locais? Sem O controle? transplante de córnea não exige essa infraestrutura tão complexa como um de rim, como um de coração. Por isso, no Brasil também se faz há muito tempo o transplante de córnea. Só que não existe uma pequena estrutura para fornecer as córneas adequadamente, com um volume adequado, que permita que os grupos se desenvolvam nisso. É porque o tempo qual é? O tempo necessário quando a pessoa morre para poder essa córnea ser aproveitada? Primeiro, nós temos essa vantagem, né? Nós podemos usar um doador cadáver, não é? Não precisamos de uma morte cerebral. O paciente falece, a família chama e nós temos um período adequado de em torno de 6 horas. Se o cadáver está congelado, refrigerado, vai para um ambiente, ou se põe bolsa de gelo, a gente pode até estender um pouco mais esse período da remoção da córnea e nós temos ainda meios de preservar essa córnea que pode ser utilizada em um período mais longo, ou seja, acabou aquela emergência da cirurgia de córnea, que antigamente tinha-se um doador, tinha que se retirar imediatamente e tinha que se operar no dia seguinte. Isso facilitou muito e permite, como eu disse, nos Estados Unidos, 40 mil transplantes por ano. Bem, já o Daniel vive uma situação bem diferente. Até eu me lembro, às vezes cito, aquela reportagem que nós fizemos na fase anterior do programa, onde aparecia todo mundo de máscara, quer dizer, é muito mais complicado um transplante de medula, né? Sem dúvida, o transplante de medula é bem mais complexo, porque envolve a substituição da fábrica do sangue, ou seja, com todos os seus elementos. Os elementos responsáveis pela defesa do corpo são os glóbulos brancos, nas suas várias hierarquias, e os glóbulos vermelhos e as plaquetas responsáveis pela coagulação. De forma que durante o período imediato após o período de transplante, esse indivíduo tem as suas defesas totalmente destruídas e se comporta como um recém-nascido totalmente imunodeficiente, né? E apesar da complexidade da realização desse procedimento, ele já vem sendo realizado com sucesso no Brasil desde 79, como você mencionou em Curitiba, mas nós aqui no Rio, já desde 1984, já fizemos próximo de 120 transplantes, de forma que essa técnica vem se desenvolvendo de uma maneira bastante adequada aqui no Rio de Janeiro também. Vou aproveitar essa questão de se comportar como um bebê recém-nascido para pedir já o auxílio da Elizabeth na discussão. Altera também essa situação muito a cabeça das pessoas? Muito, quer dizer, eu trabalho especificamente com transplante renal, né? Mas eu acredito que tanto no transplante de córnea quanto no transplante de medula, como nos outros transplantes, o envolvimento emocional tem caracteres muito semelhantes em todas as áreas, né? Enquanto psicóloga de transplante renal, eu trabalho com um paciente em duas frentes, né? Eu faço o preparo, que aí você pega mesmo a coisa do início, né? Mais o medo de não dar certo ou algum problema de ter um corpo estranho de outro? Olha, André, né? Envolve tudo isso e muito mais coisa, né? A cabeça da gente é um campo muito rico. E quando se fala em doação de órgãos, para aquele paciente que vai receber de doador vivo, você está falando de troca, de relação, você envolve duas cabeças, uma que está dando pela necessidade, né? Ninguém dá um rim para quem não precisa, né? Dá porque precisa muito. E envolve uma filosofia, é muito difícil. E para o paciente que não tem doador, tem um aspecto terrível, né? De estar presente numa fila de espera que você não sabe quando que vai surgir. E mais complicado ainda, esperando ou que alguém doe em vida ou a questão de que alguém tenha que morrer para que ele... Que alguém tenha que morrer para que ele possa ser beneficiado, né? Então, todo o aspecto emocional do transplante está muito ligado à questão da sobrevivência. E muitas vezes, eu enquanto psicóloga que estou ali e tenho como compromisso proteger a quem doa e a quem recebe, né? Eu fico numa situação muito difícil, porque já me aconteceu casos de eu estar frente a um irmão que gosta muito do outro irmão, mas que doação de órgãos não é medição de sentimentos. Né? A gente não pode avaliar se eu gosto de você, se você me interessa, porque eu dou o órgão para você.
E isso é muito sério. É, mistura o sentimental com uma questão mais complicada. Envolve medo da cirurgia, envolve filosofia de vida. Uma vez nós estávamos com o caso de um irmão naturalista, quer dizer, ele gostava dos órgãos dele internos, ele mandava toda aquela coisa de produção de energia, né, para o rim, tudo, e ele estava ali, não vou deixar meu irmão morrer. Quer dizer, eu vou tirar o meu rim, vou dar, mas eu, enquanto psicóloga ali conversando com ele, eu estava vendo o que isso significava para ele, né? Muito difícil. Difícil. E ainda nessa ideia de filosofia, eu perguntaria para o Jorge Arnaldo, do ponto de vista de preparo geral da população, evoluiu bastante? Bastante. Hoje em dia, a seleção e os critérios, né, que a gente obedece, os doentes hoje em dia são melhor hemodializados, né? Para ser submetido a um transplante renal, o paciente precisa estar bem adaptado a um tratamento dialítico, o doente precisa recuperar o seu peso, o doente não pode ter infecções intercorrentes. E nos últimos 10 anos houve, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, um grande avanço em aperfeiçoamento no tratamento dialítico, na recuperação desses doentes. Eu queria reparar uma coisa, quer dizer, a precisão médica de vocês, quando eu estava falando preparo, não era nem isso, não. Agora, reconheço que a preocupação de vocês com a seriedade do tratamento vai isso. Exatamente. Eu estava querendo pegar mais, era o preparo mesmo psicológico em geral, quer dizer, nós já vimos ali na intervenção do Dr. Pêssego a questão das pessoas admitirem claramente, né, já com costume em relação à córnea. Há um crescimento da oferta de doadores, quer dizer, a procura é uma questão da doença. Agora, a doação, a conscientização, a campanha que vocês têm tentado levar, fez efeito? Esse é um dos grandes problemas, né, que o Rio e o Brasil, de certa forma, enfrenta, né, quer dizer, é o problema da legislação, né? Nós temos atualmente uma legislação que para uma doação de cadáver você tem que ter uma autorização familiar. Existem 3 tipos de doadores. Aquele doador voluntário, né, aquele doador voluntarismo consentido, por exemplo, tem nos Estados Unidos, que você porta um documento durante a sua vida, você escreveu, diz que eu quero doar os meus órgãos, quando eu tiver, no caso, em morte cerebral e tudo. Existe aquele voluntarismo consentivo, que é o presuntivo, né, vamos dizer assim, que se durante a sua vida você escreveu algum documento que você não gostaria de ter retirado os seus órgãos, né, uma vez você falecido, quer dizer, seus órgãos não seriam retirados. Isso é uma das leis do deputado Mosconi atualmente, né, em tramitação no Congresso, que seria, todos nós praticamente seríamos doadores universais, né? Isso seria um grande avanço, mas infelizmente nós ainda não conseguimos isso no Brasil, e isso serviria de um grande incentivo, de um grande avanço. E o terceiro tipo de doador é esse doador, que é um parente, alguma pessoa próxima que autoriza a retirada mediante um consentimento, né? Nessa questão do consentimento, remonta outra vez àquela questão da córnea, por exemplo, já a questão de carteirinhas de inscrição prévia, que a campanha é muito maior da córnea, não? Como se faz transplante de córnea já há bastante tempo, e a córnea não precisa da morte cerebral, que é a grande dificuldade do transplante renal, cardíaco e outros, existe já uma conscientização da população um pouco maior na doação de córnea. Mas eu acredito que essas campanhas devem ser feitas campanhas de um modo abrangente, a doação deve ser universal, né? Por que só doar a córnea ou não doar um rim, como às vezes Elizabeth já deve ter se deparado com situações que o paciente queria doar só um órgão, não queria doar outro, ou às vezes até a pessoa fica assim, bom, eu dou, mas eu dou um olho só, né? Vou me garantir no futuro, no além, eu posso precisar de um. Mas essas campanhas de divulgação, de conscientização, são importantíssimas. Eu acho que isso é que faz com que a doação seja mais espontânea. Como já foi dito, essas leis que passam são de uma ajuda enorme. E nos próprios Estados Unidos, que proporcionou esse grande número de transplantes que se fazem hoje em dia, foi devido a uma lei de uma doação presuntiva, ou seja, os indivíduos que falecem vão para o Instituto Médico Legal, o médico legista tem autoridade de remover a córnea, ou só a porção da córnea com uma aba de esclera. Isso facilita a córnea, especialmente porque dificilmente o olho ou a córnea implica numa decisão médico-legal. Então,
é uma vantagem enorme que nós temos sobre os outros órgãos, né? No caso da medula, Daniel, é mais essa questão. A doação primeiro tem que ser com alguém compatível, normalmente parente, né? Quer dizer, esse problema que habitualmente não envolvia o transplante de medula óssea, agora com os avanços tecnológicos, começa a comprometer essa área também. Não comprometer, mas expandir as possibilidades terapêuticas. Porque basicamente o transplante de medula óssea, desde seus primórdios, mais do que os transplantes de coração e mesmo rim, havia uma necessidade de uma identidade para o sistema chamado HLA, uma espécie de marcadores semelhantes aos grupos sanguíneos que identifica algumas características entre os indivíduos. E no caso, as complicações dos transplantes de medula óssea entre indivíduos HLA não idênticos era tão grande que a maioria dos transplantes realizados nos últimos 20 anos, bem-sucedidos, foram realizados entre indivíduos HLA idênticos. Nos últimos 5 anos, o que nós temos observado é um aumento crescente de transplantes entre indivíduos que são HLA idênticos, mas não relacionados, ou seja, indivíduos que por um acaso da recombinação genética apresentam identidade, por exemplo, em outros países. E o que acontece é que atualmente já existem bancos de medula óssea, ou seja, indivíduos que se dispuseram a doar a sua medula óssea no momento em que fosse identificada uma pessoa em que há necessidade desse órgão. E atualmente esses bancos estão bem desenvolvidos, já existem aproximadamente 300 mil pessoas catalogadas nos vários centros nos Estados Unidos e na Europa, dispostas a doar, já que numa família, habitualmente, a chance de você encontrar um indivíduo HLA idêntico é de apenas 30%. Então, de forma que com essa expansão das possibilidades do transplante de medula óssea, certamente o número e as indicações também vão crescer. São mais para quê? Quer dizer, leucemia, um caso... Basicamente são para os problemas da medula óssea. No caso, ou quando a medula óssea não funciona, um problema que é basicamente bastante comum aqui no Brasil, que é a chamada anemia plástica severa, ou seja, uma falha na fabricação do sangue, seja por um agente tóxico ou mesmo por um agente que não se consegue definir. E para o caso em que existe a medula óssea comprometida por um tipo de câncer, uma neoplasia, seja as leucemias ou mesmo em alguns outros tipos de tumores, linfomas, por exemplo. Esse, no caso, são as principais indicações de transplante que nós estamos realizando no momento. Já dá um espectro amplo, né? Sem dúvida. Há um avanço, o Tabac estava colocando bem isso, Elizabeth, um avanço bem significativo das técnicas que permitem transplantes. Mas mesmo assim, especialmente na parte de rins, que é a área que você mais atua, há a obrigação de tomar remédios sempre, de um tratamento posterior. Esse também é um problema preocupante do ponto de vista do tratamento, né? Você pode relaxar ou não relaxar, como conscientizar essa pessoa? Isso é um problema importante porque o indivíduo entra como se fosse ficar curado, né? E na verdade, não mantém essa dependência de medicamentos. Mas só querendo dar uma colocação ainda naquele tópico de doação, tá? O que nós vivemos no ano passado na Feira da Providência foi uma coisa que eu acho que é importante todo mundo estar a par, que nós tivemos um stand para que colocássemos melhor o que é morte cerebral, porque as pessoas falam pouco sobre isso, né? E para transplante de rim, de coração, é muito importante que o indivíduo esteja em morte cerebral. Então nós tínhamos a ilusão de que, uma vez colocando morte cerebral, as pessoas se recuariam e não haveria a doação, o que foi totalmente... Que era aquela ideia genérica de que morto é quando para de bater o coração. Morto é quando para de bater o coração. Então nós fomos surpreendidos, na feira tivemos assim um número altíssimo, para mais de 2.000 doações, e em todas as doações nós explicávamos o que era morte cerebral e todo o envolvimento. Outra coisa também muito importante é que no trabalho de busca de órgãos diretamente à família de potenciais doadores, né, junto aqui ao Rio de Janeiro, que é onde a gente trabalha mais, 60% das famílias doam. Né, mesmo estando num momento de luto, mesmo estando num momento de desequilíbrio emocional, quando essa família pode ouvir o que a gente tem para dizer... em termos do morto, do morto, né? A doação na hora que tem um traumatismo, uma pessoa que está ali precisando definir, porque ou ela doa naquela hora ou ela não doa mais, né? Então é uma situação difícil. E no caso do rim, doutor, é um período longo de perda? Qual o tempo? Né? Na córnea é um tempo já longo. Como é que é no rim? Inicialmente é importante você colocar o conceito de morte cerebral, né? De morte encefálica, né?
Morte cefálica, e que cada vez está sendo mais difundido, né, e está sendo mais colocado, é um estado de coma irreversível em que todas as atividades cerebrais e de troncos cerebrais foram abolidas. Apenas foram mantidas artificialmente a função cardíaca mediante a utilização de drogas e artificialmente o pulmão funcionante. Então, é um doente que precisa estar numa unidade de terapia intensiva e o exame clínico, o exame neurológico, documentando essa morte cerebral e uma cumprimentação gráfica, como um eletroencefalograma ou uma arteriografia cerebral mostrando a ausência de circulação cerebral. Agora, o morto não é aquele encontrado na rua, né? Você tem um limite de no máximo 20 minutos entre uma morte estabelecida e uma retirada de rim, né? Muitas vezes você tem unidade de terapia intensiva em que um paciente está nesse estado de morte cerebral e que o paciente falece, você tem que ter menos de 20 minutos para você fazer dentro mesmo de uma unidade de terapia intensiva uma laparotomia, enfiar uma solução de perfusão para você preservar determinados órgãos-alvos, como notadamente. Retirado, no caso do rim, quanto tempo ele pode ser mantido até entrar no corpo do... O ideal no máximo até 48 horas, isso em todo um processo de isquemia fria, né? Quer dizer, o rim é cercado, o rim tolera mais um período de hipotermia, né? Normalmente o rim é imerso numa solução própria, né? Uma solução de perfusão própria, uma temperatura em torno de 0,4 graus, no sentido de preservar e você poder, nesse período, você selecionar o doador, selecionar imunogeneticamente o melhor doador, o melhor receptor, digo, e preparar toda aquela alavanca, né, toda aquela estrutura de centro cirúrgico, estrutura de banco de sangue, de imunologistas, de bioquímicos e tudo para o receptor ser transplantado. Então, até 48 horas, a gente diria que é o limite tolerado, vamos dizer assim, para os resultados de sobrevida desse enxerto a longo prazo satisfatórios. Essa questão ainda de ter que ficar tomando remédio, no caso da medula, é necessário? Bom, isso depende, né? No caso do transplante ser bem sucedido, sem as complicações habituais, esse paciente pode ficar livre desses medicamentos num período de 9 a 12 meses. O que acontece é que no transplante medula óssea, o sistema imunológico passa a ser totalmente reconstituído. Ou seja, as reações que no caso de um transplante de rim são basicamente daquele que recebe contra aquele que doa, né? No caso uma reação do hospedeiro contra a doação. No caso da medula óssea pode ocorrer nos dois sentidos. E para que o transplante seja bem sucedido, é necessário exatamente que se estabeleça essa tolerância. São usadas drogas imunossupressoras, semelhantes às que são usadas em todos os tipos de transplante, e essas drogas, dependendo, obviamente, no caso da identidade HLA e das particularidades de cada indivíduo, podem ser mantidas por um período curto ou há, no caso, a necessidade de se manter por um período mais longo, até que essa tolerância se desenvolva. Já no caso da córnea, já não é um problema mais grave. Agora, a tecnologia aí se aplica mais a novas fórmulas de operação e novos materiais que viriam a substituir o transplante. Você acredita que esse avanço, doutor Pêssego, é um avanço que vai acabar com o transplante de córnea no futuro? Bom, a esperança é sempre que haja uma substituição de um tecido que permita o funcionamento, né, da córnea como estrutura transparente, íntegra e adequada. No momento, tudo isso ainda é muito experimental, ao passo que o transplante não é mais experimental, é uma atividade médica, uma cirurgia quase que de rotina num centro cirúrgico de um hospital oftalmológico. Então, esse problema, quer dizer, não é um problema, esses avanços da ciência são muito bem-vindos, mas no momento atual nós não temos ainda uma previsão de quando isso vai chegar. O tecido que nós usamos, que é o tecido de um doador cadáver, é perfeitamente adequado e substitui integralmente todas as funções da córnea. E no caso da córnea não há também uma preocupação muito grande com a questão da rejeição, portanto não é preciso depender se há remédios, há drogas posteriormente. Né? Uma grande porcentagem de córneas que precisam ser transplantadas, que não tem vasos na córnea, vamos dizer, uma córnea não é vascularizada, essas córneas são denominadas um local privilegiado. Então eles não sofrem um assédio imunológico importante e, portanto, não têm uma taxa de rejeição alta. Agora, as córneas vascularizadas, sim, elas se comportam como qualquer outro órgão vascularizado e aí precisam de drogas imunossupressoras
Mas nós temos também mais uma vantagem, nós podemos usar medicações locais, como gotas, né, colírios, que também atuam diminuindo a reação imunológica. Mas depois de algum tempo é possível suprimir essa prática ou como no caso da medula ou não? Será também em alguns casos eterna? Quando a córnea fica sensibilizada para uma reação imunológica, provavelmente ele terá que usar a medicação para o resto da vida, como os outros transplantes. Mas da mesma maneira, em dosagens muito menores, e às vezes conseguimos reduzir a dosagens a gotas locais, por exemplo. Eliminamos o tratamento sistêmico. Isso é uma grande vantagem. Eu perguntaria ao doutor Jorge Arnaldo exatamente essa questão da evolução da rejeição. É grande, quer dizer, nós estamos a caminho de chegar, no caso do rim, a possibilidade de vir eliminar o uso posterior de remédios, ou é muito difícil a gente chegar a esse ponto? No transplante de cadáver, em todo o mundo, houve um grande avanço, né? Não há dúvida de que nos últimos 10 anos, com a seleção melhor dos pacientes em preparo em diálise, com o aprimoramento das técnicas, com a introdução de drogas imunossupressoras, como uma droga chamada ciclosporina A, né? A introdução de critérios, né, de tratamento desses doentes. Isso possibilitou, não há dúvida alguma, uma maior sobrevida a longo prazo, que hoje em dia chega-se a quase 90% de 2 anos desses enxertos, né? E é um pouco diferente no caso de transplante intervivos, né, que dependendo da identidade do receptor que vai receber o rim com o seu doador, essa sobrevida ela pode atingir 95% a 100%. Temos hoje em dia, inclusive aqui no Rio de Janeiro, drogas muito potentes, drogas anti-rejeição, drogas que há 3 anos atrás ainda não eram alcançáveis, nós ainda não podíamos ter devido à falta de recursos, como o OKT3, que é uma droga específica, uma droga mais sofisticada, que pode resgatar rins que há 4 anos atrás, infelizmente, não eram possíveis. Então nós estamos atingindo, estamos próximos, né, de você chegar aos 100%, mas isso eu acho que ainda vai demorar realmente algum tempo. Nesse sentido mesmo da evolução, se a gente quisesse comparar uma evolução de técnica cirúrgica rapidamente, uma evolução de medicamentos, a gente poderia dizer que a gente avançou por igual ou mais num campo do que no outro? Não, a técnica cirúrgica é basicamente a mesma do que é empregada há 25 anos atrás, desde o primeiro transplante em 1954, né? O que houve o avanço exatamente na área de imunogenética, na área de aperfeiçoamento dos crossmatches, na área de aperfeiçoamento da introdução de todas essas drogas que a gente chama hoje em dia de anticorpos monoclonais, né, que especificamente lisam uma determinada célulazinha do organismo que é responsável pela identificação daquela estrutura que é normal, daquele tecido que é normal. Então esse anticorpo monoclonal se liga àquela célula que não é tolerável e ela é eliminada. Isso possibilita, portanto, uma maior tolerância daquele enxerto no hospedeiro, né? Perfeito. Bem, nós já estamos com o tempo aí em cima, mas eu pediria a Elizabeth, para terminar, que colocasse o tipo de mensagem mais forte que vocês utilizam aí para essa questão de transplante. É um convencimento a quem precisa doar em vida, em morte? Qual é a parte mais importante aí desse aspecto? É muito difícil você dizer o que é mais importante, mas quando você lida com doente crônico, né, você envolve dependência, revolta, ansiedade, uma série de sentimentos que a gente procura trabalhar o melhor possível para que essa pessoa consiga ter uma reestruturação psíquica e, consequentemente, uma readaptação social. É isso que a gente busca no trabalho. Mas eu tenho realmente uma coisa importante para dizer em termos de população. Quer dizer, eu acho que todos nós já passamos o momento de estar em fila, grandes filas de banco, né? E é alguma coisa desagradável, é algo que a gente perde tempo, a gente deixa de fazer coisas porque está em fila. E esses pacientes estão em fila, né? Então, a gente não precisa ser psicólogo para entender o que é um sentimento de estar numa fila que a gente não sabe se vai chegar. E tem muita gente que não sabe, não pode planejar, não planeja nada, porque não sabe nem se vai ter condição de fazer alguma coisa. Então, com essa questão, né, a população doa. A estrutura é difícil. As pessoas precisam, e nós somos as pessoas que poderíamos vir a precisar um dia. Então, essa é
A mensagem toque, é fundamental, o né? toque necessário aí pra gente. fundamental. Infelizmente temos que encerrar, certamente a gente teria mais coisa a colocar. Eu agradeço a presença de todos, a você que está nos vendo e ouvindo, deixo a caixa postal 3916 para qualquer sugestão de tema, qualquer crítica ou dúvida, e aguardamos vocês numa próxima oportunidade com mais uma edição do nosso Tome Ciência. Até lá então.